Imaginem por um segundo 800 toneladas de ouro. Isso mesmo, 800 toneladas do metal mais precioso do mundo. Hoje, isso valeria mais de 50 bilhões de dólares, pois é exatamente essa quantidade absurda de riqueza que saiu do solo brasileiro durante 300 anos de colonização portuguesa. Enquanto palácios suntuosos eram erguidos em Lisboa e a nobreza europeia nadava em luxo, o Brasil sangrava suas riquezas, tá? E permanecia na miséria. Esta é a história do maior saque colonial da história da humanidade, uma operação de exploração tão brutal e eficiente que seus efeitos ainda ecoam na economia brasileira de hoje. Para entender essa história, a gente precisa voltar ao final do século XVII. O Brasil já era colônia portuguesa há quase 200 anos, mas a economia se baseava principalmente no açúcar e na exploração do pau-brasil. Segundo documentos históricos do Arquivo Nacional, foi por volta de 1690 que tudo mudou. Bandeirantes paulistas, que inicialmente procuravam índios para escravizar, começaram a encontrar algo muito mais valioso nas montanhas de Minas Gerais. Ouro, muito ouro. A notícia se espalhou como fogo na palha seca e entre 1693 e 1695, segundo historiadores, uma verdadeira enxurrada de aventureiros, comerciantes e exploradores invadiu a região. O que eles não sabiam é que estavam dando início à corrida do ouro mais longa da história mundial. De acordo com registros da época, o que aconteceu em Minas Gerais não foi apenas uma corrida do ouro comum, foi a febre aurífera mais duradoura e intensa que o mundo já viu. Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto, se transformou numa das cidades mais ricas do planeta. Imaginem, um lugar que antes era mata fechada virou, em poucos anos, um centro urbano mais próspero que muitas capitais europeias. Segundo historiadores como Laurentino Gomes, a região chegou a concentrar mais riqueza por metro quadrado do que qualquer outro lugar do mundo na época, mas aqui está o detalhe cruel. Toda essa riqueza tinha um destino certo. Através do sistema de quintos reais, Portugal garantia que 20% de todo o ouro extraído fosse direto para os cofres da coroa. Na prática, porém, muito mais que isso acabava nas mãos portuguesas. O sistema de exploração montado por Portugal era de uma eficiência brutal. Documentos da época mostram que a coroa portuguesa não se contentava apenas com os quintos. Havia também a derrama, um imposto extra cobrado quando a região não atingia a cota mínima de 100 arrobas de ouro por ano. Isso equivale a cerca de 1,5 tonelada. Quando a produção caía, os cobradores reais iam de casa em casa confiscando qualquer objeto de valor para completar o tributo. Mas o aspecto mais cruel dessa exploração era o trabalho escravo. Segundo estimativas históricas, centenas de milhares de africanos escravizados foram trazidos especificamente para trabalhar nas minas. Eles desciam em buracos estreitos e perigosos, trabalhavam 12 horas por dia em condições desumanas e morriam aos milhares. Todo esse sofrimento tinha um objetivo: maximizar a extração de ouro para Portugal. Agora vem a pergunta que não quer calar: para onde foi todo esse ouro? Segundo pesquisadores como Boris Fausto, a maior parte da riqueza brasileira foi parar em Lisboa, financiando uma vida de luxo inimaginável para a nobreza portuguesa. Mas o Palácio de Mafra, uma das construções mais grandiosas da Europa, foi erguido literalmente com ouro brasileiro. A biblioteca de João V, com seus livros encadernados em ouro, os carros de passeio folheados, as festas que duravam semanas, tudo pago com o suor e o sangue dos trabalhadores escravizados no Brasil. Mas a ironia é ainda mais amarga. Muito desse ouro nem ficou em Portugal. Boa parte foi parar na Inglaterra, já que Portugal importava produtos manufaturados ingleses e pagava com o ouro brasileiro. Ou seja, o Brasil financiou indiretamente a Revolução Industrial Inglesa, enquanto permanecia como uma colônia agrícola e atrasada. Enquanto a Europa se banhava em ouro brasileiro, qual era o preço dessa riqueza aqui na colônia? A resposta é devastadora. Segundo documentos históricos, a região das Minas vivia um paradoxo cruel, cercada de ouro, mas na miséria. Os preços dos alimentos eram absurdos porque toda a mão de obra estava focada na mineração. Uma galinha custava o equivalente a vários dias de trabalho. Famílias inteiras se endividavam para comprar comida básica. E quando o ouro começou a escassear por volta de 1760, a situação ficou ainda pior.
Milhares de pessoas que tinham abandonado tudo para tentar a sorte nas minas se viram sem ouro, sem terra e sem perspectiva. A população de Vila Rica, que chegou a 100 mil habitantes no auge da mineração, despencou para menos de 7 mil pessoas em poucas décadas. Era o preço da exploração colonial, riqueza concentrada lá fora, devastação social aqui dentro. Mas talvez o aspecto mais chocante dessa história seja como ela moldou o Brasil que conhecemos hoje. Economistas e historiadores apontam que a exploração colonial criou uma estrutura econômica viciada. O Brasil como fornecedor de matéria-prima e importador de produtos manufaturados. Esse padrão estabelecido há 300 anos ainda influencia nossa economia. Além disso, a concentração de renda extrema, a desigualdade social brutal e a mentalidade de que o Brasil existe para ser explorado por elites externas, tudo isso tem raízes nesse período. Segundo dados do Arquivo Nacional, estima-se que entre 1700 e 1800, mais de 1.000 toneladas de ouro saíram oficialmente do Brasil, mas considerando o seu contrabando e a sonegação, o número real pode ter sido muito maior. Foi literalmente a maior transferência de riqueza da história colonial, um saque que durou séculos e cujas consequências ainda sentimos hoje